Paz, queridos irmãos. Neste vídeo a gente vai fazer um resumo da Escola Bíblica Dominical e mostrar a importância de nós entendermos essa doutrina tão importante que é sobre o pecado. O tema nosso é pecado original e pessoais. Para entender essa doutrina, nós precisamos ver três aspectos dessa doutrina. Primeiro, a condição do homem sem pecado, que está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que vai falar da comunhão que o homem tinha, da imortalidade que ele tinha, da harmonia social que ele vivia e o domínio facilitado sobre a natureza. Quer dizer, ele tinha esses benefícios antes do pecado. Mas, depois que ele desobedeceu, cometeu o pecado, aí nós chamamos, Paulo vai trabalhar isso lá em Romanos capítulo de número 5, ele vai lá, e o pecado entrou por meio de um só homem, né? Então, e por meio deste pecado veio a morte. Então nós chamamos o pecado, esse pecado original, a depravação do homem. Existem filosofias que vai falar e elas pensam na forma de que o mal está no ambiente que o homem frequenta e ele vai adquirindo o mal. E há também pensadores cristãos que pensam de que o homem ele nasce bom, mas o meio vai corrompendo ele, né? Mas a teologia bíblica, nós descartamos esta filosofia e a Bíblia ela aponta o quê? Que o homem tem uma tendência para o mal, ele tem uma depravação, nós chamamos isso de depravação total. Então o homem ele é incapaz de alcançar Deus pelos seus méritos, ele é incapaz de alcançar Deus pela sua maneira de viver, ele é incapaz de alcançar Deus. Então ele depende, né, de um instrumento que o próprio Deus criou para poder alcançar ou estabelecer a comunhão com Deus. Então isso nós chamamos esse é o pecado original. Todas as pessoas nascem com este pecado original, né? Aqui eu coloquei a separação hereditária entre o homem e Deus. Então ela é hereditária, passou de Adão para toda a humanidade. Então todos pecados estão destituídos da glória de Deus. Então é uma tendência que o homem tem, tá? Não é cometido pelo indivíduo, mas uma condição existencial, tá certo? Então o homem nasce com essa verdade sobre a vida dele e ele aprender a conviver com isso, tá certo? Uma certa vez Caim estava planejando matar o seu irmão. Deus chega para Caim e fala assim: Caim, o pecado está à porta, cabe você o controlar. Aí nós entramos para outra etapa, que é o pecado pessoal. O que é pecado pessoal? São atos conscientes e deliberados cometidos por um indivíduo que violam a sua consciência ou as normas divinas. Então, há várias formas de cometer pecado pessoal, vamos dizer assim. A Bíblia vai dizer que o pecado ele pode acontecer no pensamento do homem, né? Se o homem começa a planejar coisa ruim, e mesmo que ele não cometa o ato, para Deus, que sonda o coração do homem, conhece o coração do homem, ele já cometeu o pecado. Fato é esse que lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que a humanidade, ela maquinava mal, e ela pensava mal constantemente, e aí a terra foi julgada, Deus trouxe o juízo sobre ela, já declarando que o homem tinha uma tendência ao mal. Então o pecado original é um pecado que o homem nasce com ela, e o pecado pessoal são atos conscientes que o homem comete, seja ela cometido pela consciência ou ferindo um decálogo, ferindo uma norma, uma lei ou um dogma de Deus. Então isso nós chamamos de pecado pessoal. E quando Jesus ele veio, aí tem uma coisa interessante a respeito disso, que muita gente pensa que a lei ela não existe mais, que ela não tem importância mais. E aí nós estamos totalmente errados e depravidos da teologia bíblica, porque
nós conhecemos o pecado e sabemos o que é pecado através do decálogo. O decálogo é a expressão moral de Deus. Então, quando você fere o decálogo, você automaticamente está ferindo algo que Deus deixou, porque Deus é eterno. E aqui você fere algo que Deus deixou para que o homem não fizesse, né? E observa-se que o próprio Jesus ele resume, né, esse decálogo em duas condições: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, observa que isso faz o resumo do decálogo, o resumo dos 10 mandamentos, né? Mas não matarás, não roubarás, continua sendo pecado. Então, quando o homem fere esse princípio, ele comete pecado, tá certo? E a partir desse princípio, observa-se que Deus dá uma solução. E qual é a solução, então, para o pecado? A solução para o pecado é dada por meio de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levantado na cruz, e a cruz, ela nos dá a redenção dos nossos pecados. Então, Jesus, ele veio para que nós pudéssemos estabelecer a comunhão com Deus, aquilo que foi perdido. Então, é através de Jesus, através dessa graça, através dessa justificação por meio de Jesus, que é estabelecido para nós uma nova comunhão. Então, a solução para o pecado é Jesus. Jesus é a solução do pecado, tá? Só que ele é a solução do pecado pessoal e ele também é a solução do pecado original. Só que a solução do pecado original, ele só vai ser concluído cabalmente nós vamos falar que ela é de uma forma escatológica, ou seja, na volta de Jesus, da transformação do corpo corruptivo para um corpo glorificado, e aí nós estaremos livres do corpo dessa morte, seremos transformados e teremos uma vida plena, né, em comunhão com Jesus. Então, o pecado pessoal, nós livramos dele através da justificação, da redenção e da expiação. Mas o pecado original vai ser escatologicamente falando, depois da volta do Cristo. Venha para a escola dominical. Deus abençoe os irmãos. Nós esperamos você amanhã, em nome de Jesus.